quero neste momento saudar a todos com a paz de Deus e desejo que a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Senhor seja com todos vós. Nesse momento eu quero agradecer por esta semana, aqueles que escreveram, esta semana no meu canal, YouTube, professora Aurimar Spalatti, e muito obrigado pela confiança, pelo apoio ao trabalho. E quero dizer que esse trabalho ele tem um intuito único de anunciar as boas novas de salvação, proporcionar uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de esperança e uma palavra de salvação. Jesus é a solução para esta nação. Jesus é a solução para esta nação. Então, meu muito obrigado a todos e quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que diz a temática vencendo o desespero e o medo. Sabemos que o medo ele é destrutivo ao ser humano, pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Então é necessário estarmos confiando em Deus, sabendo que Deus não nos deixará e nem nos desamparará. O Senhor diz, não te espante. E podemos observar que o medo ele traz consequências gravíssimas para o ser humano. Mas nesse momento nós vamos entender como administrar essa situação, como vivenciar esses momentos de insegurança, esses momentos turbulentos e como viver essa situação sem entregar a nossa vida a essa temática de medo, Mas olhar a situação adversas, as situações difíceis, mas levar os nossos olhos, para o céu, focar a nossa mente e o nosso coração para o céu. E vamos definir, a palavra medo. O que significa medo? Medo, segundo o dicionário, diz que medo é uma emoção desagradável, causada por ameaça de dor, perigo ou danos. Essa é a definição de medo. Veja que diz lá no livro de João, capítulo 16, verso 33. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, aqui nessa palavra, Jesus ele está remetendo a nós uma palavra de garantia, uma palavra que nos adverte que nós estamos sob o cuidado de Deus, sob a proteção divina de Deus. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Eu quero usar para o texto da minha meditação, como texto base, o livro de Isaías, capítulo 41, verso 1, 2 e 5. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isto aqui é uma promessa do Senhor, é uma garantia de que Ele está conosco todos os momentos da nossa vida.
É Deus, ele está dizendo assim: te chamei pelo teu nome. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Jesus, ele tem o nosso nome gravado na palma das tuas mãos. Ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe os teus problemas. Então, precisamos acreditar que Deus, ele é o suficiente, bastante para cuidar de cada um de nós. E perguntamos: você tem medo? E às vezes alguém pode dizer assim: eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa que tem maturidade, aí eu acho que eu não tenho medo. Mas aqui, na questão do medo, nós entendemos que todo ser humano, ele está suscetível a ter, né, o medo, está sujeito ao medo. Porque o medo, ele surge quando nós sentimos incapazes, impotentes de dar solução a algo que nós precisamos resolver, né? Medo do fracasso, medo das má notícias, medo do futuro, porque nós vivemos num momento de inconstância, um momento de incerteza, um momento que nós não podemos definir o que será do amanhã. Nós não temos uma certeza do amanhã. Então, isso nos dá, às vezes, uma ansiedade, um pavor. O que vai ser o meu futuro? Qual vai ser o futuro dos meus filhos? Né? Meus filhos são pequenos. Como que vai ser daqui para frente? O desemprego, as doenças, né? Então, são muitas situações que, às vezes, nos deixam aflitos. Então, o medo é uma coisa natural. Mas o que nós precisamos entender, que nós precisamos ter o foco em Deus. Nós não temos que colocar o medo diante de nós e vivenciarmos o medo. Nós temos que termos a ousadia, a fé em Cristo Jesus e saber que Deus, ele é o suficiente para cuidar das nossas necessidades e cuidar da nossa vida. E a única certeza que nós temos é que um dia morreremos e que um dia partiremos desta terra, né? E estaremos lá no céu com o Senhor Jesus Cristo, desfrutando das riquezas maravilhosas que Deus já preparou para nós. Aleluia. Mas, contudo, vale salientar que enquanto estivermos neste mundo, somos suscetíveis e vivenciarmos e também experienciarmos os momentos de dor, os momentos desagradáveis, os momentos de sofrimento, mas contudo precisamos compreender que Deus, ele é o nosso socorro, ele é o Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida e ele está no controle de tudo. O Salmo 46 diz assim, que o Senhor está no centro, no meio, no controle da situação. Aleluia. Então, vejamos lá em Provérbios, capítulo 1, verso 33, diz assim: mas o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Veja bem, eu vou repetir a leitura. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança. Então, se nós estivermos, né, conectado com o céu, olhando para Cristo, seguro na palavra de Deus, na promessa de Deus, nós venceremos os dias maus. Então precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. Veja que, segundo a OMS, diz que 280 milhões de pessoas sofrem da síndrome do pânico. Olha que coisa, né? Então, um índice tão alto. Quantas pessoas? 280 milhões de pessoas sofrendo essa doença do mal do século, né? A doença do pânico. O pânico é doença da ansiedade, do medo, né? Doença que traz assim angústia, medo, pavor. Então, como que podemos definir essa doença, síndrome do pânico?
Então, podemos dizer que é aquilo que assusta, né? Que aterroriza, que amedronta, que dá pavor. Então, isso é a doença do pânico. E nós temos aí um índice muito alto de pessoas já com esse tipo de doença. Mas muitos, apesar de ter certeza da proteção divina, também sofrem desse mal. Porque às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas a pessoa ela é crente, ela é um pastor, ela é uma missionária, ela é uma mulher de Deus, né? Ela não tem essa questão do pânico, do medo, né? Ela confia no Senhor. Mas nós entendemos que mesmo a pessoa que ela venha ser um pastor, que ela venha ser uma missionária, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ela é suscetível a isso porque ela é natural, ela é humana. E isso é uma coisa natural, o medo é uma coisa natural. Então nós temos que lutarmos, né, contra esse medo, porque na realidade nós temos a opção de vivermos o medo, olhar para a situação e viver aquela situação do medo. Mas também nós temos a opção de olhar para a situação e rejeitar o medo, dizer não, de fato tem uma pedra enorme no meu caminho, eu não consigo removê-la, mas eu vou passar por cima, pela fé em Cristo Jesus, né? Pela força de Deus, eu passo por cima e continuo avante, continuo caminhando, porque Jesus, Ele é o meu socorro, Jesus é a minha força, Ele é o meu baluarte. Deus, Ele é tudo na minha vida, Ele está no controle, Ele está no centro, Ele está no meio. Então eu não posso ficar parada, estagnada e olhando aquela situação e murmurando e reclamando e chorando, mas eu tenho que ter o foco olhando para Deus. O meu foco é o céu, o meu foco é o milagre, o meu foco é a transformação, o meu foco é a mudança. Então eu não vou ficar alimentando o problema de manhã, tarde e noite, passar a noite sem dormir, porque eu estou preocupada com o problema. Eu tenho que saber que eu tenho problema, a situação às vezes fugiu do meu controle, mas eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema. Eu tenho um Deus poderoso, um Deus varão de guerra, um Deus tremendo, um Deus que está pronto para lutar por nós e nos dar a vitória em Cristo Jesus. Veja o que diz lá no Salmo 33, verso 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha que lindo, que maravilha. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Então nós estamos protegidos, nós estamos sendo cuidados por Deus, né? E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E é interessante a questão do medo, porque na realidade, quando nós estamos na situação de adversidade, situação de sofrimento, de dor, de pavor, nós precisamos entender que nós precisamos submeter-se à vontade de Deus. E quando nós estamos preparados para submeter-se à vontade de Deus, nós não vamos ficar olhando para o problema. O problema não é o nosso foco é Deus. Deus agindo, Deus mudando, Deus virando a situação, porque Ele é poderoso. Então, eu não vou ficar olhando para o problema, mas vou ficar olhando para Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele é poderoso. Então, o entrave aí da questão está no eu saber esperar a vontade soberana de Deus. Porque às vezes alguém está passando por momentos difíceis, momento de angústia, de dor, e daí ele fala, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, né? E Deus vai resolver. Deus resolve, segundo a vontade dele, mas é o tempo dele também. Então a pessoa faz oração, a pessoa jejua. Acho que tem uma semana que eu orei, tem um mês que eu orei, e Jesus às vezes não responde, não fala nada e não resolve também. Mas o importante é que Ele está com você. Então você tem que acreditar que aquele momento que você está passando é o momento do processo de Deus na tua vida. Mas não tenha medo, porque o dono da vida está com você. Ele está no controle de toda situação. Então a graça de Deus é sobre a nossa vida. Aleluia. Então, aí a gente pergunta assim, será que sentir medo
é um sinônimo de fraqueza? Estou sentindo medo, então eu estou sentindo fraca, não tenho fé, eu não estou tendo força de Deus na minha vida. Então, observa-se que a questão de sentir medo não é fraqueza, porque o medo não é sinal de fraqueza ou covardia. Muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural com a qualquer ser humano, né, pode conviver com essa situação a curto prazo e a longo prazo também. Mas é importante saber que Deus está no barco e que Deus não vai deixar o barco afundar. Então isso é importante. Veja o que diz lá no livro de Deuteronômio 31, o verso 8 e 23, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espanta. E o verso 23 diz assim: esforça-te e anima-te, porque eu sou contigo, né? Então, é uma promessa de Deus, é uma garantia de Deus. Esta palavra, ela remete uma segurança, ela remete aqui o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Os olhos deles estão sobre nós, né? Eu serei contigo. Veja que existem muitas pessoas, né, aniquiladas, aterrorizadas por situação de medo, de pavor. E isso, ele contagia qualquer pessoa. Ele contagia. É uma doença que é capaz de contagiar qualquer pessoa. Evidentemente, podemos dizer que o medo é um dos piores inimigos do ser humano. É a doença da alma. Então, por isso precisamos orar pela pessoa, aconselhar a pessoa, acolher a pessoa, para que ele seja curado, para que Deus alcance, Deus dê graça e dê força. Veja que você tem a opção da escolha. Você pode escolher viver com medo ou rejeitar o medo. Então, você está passando por momentos de tempestade, por momentos de circunstâncias difíceis, por momentos de doença, por momentos de problemas, mas cabe a você. Você quer viver olhando aquele cenário 24 horas, ou você quer dizer assim: bom, a situação aqui está difícil, né? A situação aqui não está fácil, mas eu não posso fazer nada, mas eu vou focar no céu, eu vou focar em Deus, a minha fé, a minha esperança, eu vou acreditar que Deus, ele vai intervir, que Deus, ele vai mudar esta situação. Nós sabemos que Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Aleluia, glória a Deus. Ele faz brotar água no deserto. É esse Deus que nós estamos falando. Então, por que viver focado no medo? Eu não posso ficar focado no medo. Eu tenho que usar das armas, né, das armaduras de Deus, para que Deus me dê força, me dê graça e eu vença esses dias maus. Porque na força de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, precisamos buscar viver com ousadia no Espírito Santo, vivermos na fé de Cristo Jesus e não deixar este medo roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa força e a nossa esperança. Aleluia. Vale salientar-se que o medo, ele bate na nossa porta. E ele bate frequentemente na nossa porta. Mas o importante não é que o medo vai bater na minha porta, vai bater na tua porta. O importante é se eu vou abrir a minha porta do meu coração para deixar esse medo entrar, invadir o meu ser e destruir a minha vida, roubar a minha paz, roubar a minha alegria, roubar o meu sono, né? Então eu tenho que ter esse discernimento, essa maturidade. Posso estar passando por momentos difíceis, momentos tribulosos, mas eu tenho que saber que Deus é maior do que o problema que eu estou atravessando. Aleluia. Então, nós podemos observar que a Bíblia, ela nos adverte para que nós possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte e é a nossa rocha inabalável.
Veja que diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu não posso pensar no problema, eu não posso pensar no medo, ai, vai acontecer isso, ai, eu não vou conseguir isso, ai, não vai dar certo. Não, eu não posso pensar em quê? Pensar nas coisas boas, pensar nas coisas que é verdadeiro, que é puro, que é justo, que é honesto. Então é nisso que nós precisamos pensar naquilo que há louvor. Louvor, vamos pensar. Então vamos pensar em coisas frutíferas, coisas boas, e não pensar em coisas más. Então tudo que é verdadeiro eu vou pensar. Verdadeiro, Jesus, ele é um Deus verdadeiro. Ele vai me dar vitória, ele vai abrir caminho onde não existe caminho, ele pode fazer brotar água no deserto e chamar a existência aquilo que não existe. Então é nisso que eu vou pensar, e não pensar em destruição, e não pensar em derrota, e não ficar murmurando, mas eu tenho que pensar naquilo que é agradável, que é justo, né? Então não devemos dar atenção para o medo, mas ter foco nas coisas de Deus, nas coisas do céu, no seu poder, na sua força, na sua vontade, e aprendermos a submeter-se à vontade de Deus e esperar no agir de Deus. E aqui é interessante, porque quando nós falamos na questão de nós focarmos o nosso olhar em Deus, não é que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus e que Deus vai resolver o problema imediatamente. Deus pode resolver hoje, agora, como ele pode resolver daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui um mês. Então o tempo pertence a Deus. Então eu preciso ter essa maturidade de saber submeter-se à vontade de Deus. Aleluia. Então precisamos aprender a esperar em Deus. Veja que diz lá o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Ele remete-se sobre a vestidura, a armadura de Deus, que nós, diante das lutas, das circunstâncias, das dificuldades, nós precisamos vestirmos das armaduras de Deus, né? Veja que diz lá o verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, precisamos estarmos revestidos, os nossos lombos da verdade, da couraça e da justiça, para que possamos vencer os dias maus. Aleluia. E podemos vencer o medo de que forma? Vencer o medo? Confiando no Senhor, confiando na força do Senhor. O medo, ter medo, é normal. Mas o que é importante é decidir se você vai permitir que esse medo venha estragar tua vida, venha destruir a tua vida. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle, ele está no meio, ele tem o domínio de tudo. Como diz lá no Salmo 46, verso 5, Deus está no controle de tudo, né? Deus está no centro, Deus está no meio. Em Jesus temos esperança, até nos momentos mais difíceis e assustadores, porque a nossa esperança está nele, não importa a situação que nós estamos passando, né? Então precisamos confiar no Senhor e colocar os nossos problemas nos pés de Jesus, orar e buscar a presença dele e acreditar que no tempo certo Deus nos dará vitória. Filipenses 4, capítulo 4, verso 6 e 7 diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, e apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Então, citaremos aqui um exemplo de um rei que teve uma experiência com Deus a partir de uma situação ameaçadora, que a princípio amedrontou, aterrorizou. Mas aqui se trata do rei Josafá,
que está escrito, né, lá no livro de 2 Crônica, capítulo 20, remete aí à história, né, do rei Josafá, que ele estava sendo ameaçado pelos seus inimigos, e era um exército muito grande, e ele não tinha, o rei Josafá, ele não tinha possibilidade nenhuma de vencer essa batalha. Era assim, como posso dizer, improvável ele ganhar essa peleja, ele ganhar essa vitória. Mas diante dessa situação, obviamente que o rei Josafá, ele teve medo, ele teve pavor, mas o foco dele não foi olhar para os inimigos, o foco dele foi olhar para o céu, foi olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele clamava e dizia assim: Deus, tu és o Deus do céu, tu tens o poder, o domínio sobre a nação, sobre este povo, Senhor. Então ele sabia quem era Deus. Importante dizer também que Josafá sabia quem ele era na presença do Senhor. Isso é importante quando nós estamos passando por momentos de situações adversas, dificuldade, quando nós enxergamos quem somos, né, perante o Senhor. Nós falamos: não, mas eu sou serva do Senhor Jesus, eu sou uma pessoa que confia em Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa fiel a Deus. Então eu sei que Deus vai estar comigo, porque eu tenho estado com o Senhor Jesus, e a palavra dele tem estado na minha vida, então eu sei que Deus vai me atender. Isso é importante. E aí nós vemos que o rei Josafá, ele clamou a Deus: Deus, como agir, como fazer, sem a tua graça, sem a tua ajuda, Senhor, eu não vou vencer. Mas Deus disse: peleja, Josafá, não é tua, eu pelejarei por ti. Mas ele foi vestido das armaduras de Deus, ele foi buscar Deus em oração, em jejum, foi clamar, pedir para que o povo viesse também, estivesse junto com ele ali para clamar, para interceder, né, em favor da nação, em favor do povo. E aí nós podemos ver que Jesus sempre dando palavras de ânimo, de coragem: não temas, Josafá, eu estou contigo, eu te darei vitória. Então assim é o Deus conosco, ele está a todo momento conosco, nos dando vitória, nos dando palavra de ânimo, de encorajamento, para que nós possamos continuar andando e vencendo os dias maus. Aleluia. Então precisamos entender que muitas das vezes a peleja não é nossa, mas Jesus pelejará por nós. Aleluia. Então veja que as lutas existem de forma invisível no âmbito espiritual e não são vencidas corpo a corpo, com espada, com escudo, com revólver, com faca, com pau, não, mas vencemos o que? Com as armaduras de Deus, na oração, no jejum, no louvor, na adoração. Tem situação que nós perdemos o controle, aí não adianta falar, não adianta pôr a mão, não adianta fazer nada, mas precisamos buscar de Deus, colocar na presença de Deus e acreditar que Deus vai mudar a situação, porque só Ele pode mudar. Nós passamos por momentos de terror, dificuldade, de doença, de desemprego e outras situações. Parece que não vai passar, parece que não vai acabar, mas a nossa confiança está na força do Senhor, o Todo-Poderoso, general de guerra. Deus é fiel e cuida de tudo, Ele não desampara os seus. E por que temos medo, né? Então a pergunta: se nós conhecemos a palavra, se nós oramos, se nós conhecemos Jesus, por que temos medo? É porque o medo é um sentimento natural. Nós somos homens, mulheres, nós somos naturais. Nós não somos super mulher, super homem, não somos anjo, não somos Deus, nós somos humanos. Então isso está dentro da nossa natureza, esse medo. Agora o que o que devemos fazer é não deixar esse medo invadir o nosso ser, o nosso coração, o nosso emocional. Então nós temos o poder da escolha de deixar ser levado pelo medo ou se rejeitar o medo. Então quando nós estamos em Jesus, Jesus está conosco, mas quando nós esquecemos de Deus, aí o medo, ele toma conta do nosso ser, ele toma conta da nossa mente, do nosso coração, e aí destrói toda a nossa fé, toda a nossa esperança, né, em Cristo Jesus. E você
Tem vivido circunstância aparentemente sem solução? É uma pergunta. E quantas vezes, né, nós passamos por esse caminho tão estreito, tão difícil, tão espinhoso, né? Um caminho doído, um caminho de sofrimento, que nós passamos por problemas que parecem insolúvel. Parece que nós olhamos assim, não tem jeito, não tem solução. Mas a nossa confiança está em Deus. E a Bíblia ensina que nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é fiel e a sua fidelidade dura, né, para sempre. A fidelidade de Deus é para sempre. Então, ao sentir medo, lembra-se que o Senhor já fez por você, para a sua família, e converse com Jesus, fala com Jesus, busque através da palavra de Deus. E não esqueça que o Senhor Jesus, Ele está presente em nossa vida todos os momentos. Aleluia. Então, a circunstância, elas estão sempre presente, ela está na nossa vida, né? Mas o importante é eu estar firme nas promessas do Senhor, sabendo que o Senhor venceu o mundo e eu vou vencer na força do Senhor Jesus. Então, quantas coisas vêm à nossa mente para nos dizer que tudo pode terminar mal, quando o que mais queríamos era apenas viver uma vida tranquila, sem desafio e quase que diários. Quem não quer ter uma vida mansa, uma vida tranquila, né, uma vida segura? Mas muitas das vezes o nosso barco balança e balança e balança mesmo. Mas aí nós temos que segurar. Jesus, segura aqui, Senhor. Jesus, controla aqui o barco. Jesus, me socorre. Fica aqui dentro, Jesus. Não sai do barco, né? Entra aqui, Jesus. Então é a hora que nós vamos buscar a Deus com mais intensidade, para que Deus nos ajude a vencer, né, os dias maus. E é como alguém diz assim, parece que precisamos matar um leão por dia, né? Porque a cada dia é um problema que surge e a necessidade de matar um leão por dia. Então, não deixa o medo te estagnar, te parar, né? Mas não deixa atrapalhar as suas tarefas, as suas atividades, a roubar a tua paz, a roubar o teu sono, mas descansa no Senhor. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo 23:4 diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos viver caminhando na palavra de Deus. É o nosso firmamento, é o nosso baluarte, né? É a nossa âncora. Deus está no controle de tudo. O Salmo 46 diz que Deus está no centro, Deus está no controle de tudo. Então vamos lembrar que as dificuldades são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Passamos momentos difíceis, momentos de angústia, de dor, mas são momentos passageiros, temporários. Mas as promessas de Deus que Ele fez na nossa vida são promessas eternas. Então vamos ficar no foco, olhando para Deus, olhando para o céu, porque as promessas de Deus estão em pé. Aleluia. Desejo que tenha um dia abençoado. Consagre ao Senhor todos os seus planos, todos os seus projetos, o desejo do teu coração. E eles serão abençoados e confirmados por Deus. Que o Senhor volte os olhos para ti e te dê a tua paz. Eu deixo neste momento a promessa de Deus, né, sobre cada um de nós, que nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor, e que Deus te abençoe, que Deus te guarda, e Deus abençoe toda a tua família, que a graça de Deus e a comunhão e o cuidado de Deus seja sobre a tua vida. Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.